lemos Atos 2, versículo 1, texto sagrado muito conhecido. Diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e pontos da Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso foi o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos é um texto conhecido de toda a igreja. Não temos um cristão que não ouviu falar, ou já não ouviu pregações ou ensinamentos, ou não participou da escola bíblica dominical, que não foi lido esse texto bíblico. Dificilmente nós temos um cristão que passou o tempo da sua vida lendo a Bíblia Sagrada, que não conhece Atos dos Apóstolos, pelo menos por ouvir falar, ou que não leu uma vez ou várias vezes. Eu já li esse texto inúmeras vezes, não sei quantas vezes, já sorri, já me alegrei e já chorei sobre o texto, devido à unção divina que está nas entrelinhas do texto, sobre o texto, explícita no texto, porque é um texto que revela uma das coisas mais profundas da igreja primitiva no nível da espiritualidade. Nós estamos estudando na terça-feira a palavra de Deus, e cada dia nós aprendemos uma coisa para nosso crescimento espiritual. Neste ano que estamos estudando o avivamento,
muitas vezes nós vamos falar sobre o tema de avivamento, para que fique claro para a igreja do Senhor, e que cada um de nós, além de ouvirmos, além de nós repartirmos o texto bíblico e os textos citados, nós também vamos nos alegrar e vamos crescer, e vai despertar nos nossos corações o sentimento de nós orarmos a Deus mais e consagrarmos mais a nossa vida. Nós falamos aqui sobre avivamento, a origem do avivamento. Onde está a origem do avivamento? Em primeiro lugar, a origem do avivamento está em Deus, porque o avivamento não é produto do nosso intelecto. O avivamento não sai dos bancos da nossa universidade, da nossa faculdade teológica. O avivamento não sai das nossas pesquisas dos grandes comentaristas. O avivamento não sai do centro das religiões, mas o avivamento sai de Deus. Deus é a origem do avivamento. Nós defendemos aqui um tema e pregamos que Ele quer o avivamento. E Ele procura pessoas que estejam dispostas a aderir ao avivamento. E Ele impõe compromissos a essas pessoas dispostas, que é uma entrega total, é um compromisso perfeito. E isso nós falamos, iremos repetir algumas frases com o passar dos dias, para que os irmãos gravem no coração e na mente, para nunca mais esquecer. Primeiro, a origem do avivamento está em Deus. Mas nós falamos aqui um outro tema, falando de Jesus, que é a centralidade do avivamento. Jesus é o centro do avivamento. Todo avivamento que é produzido em Deus tem a sua origem em Deus, e como tem a sua origem em Deus, Ele sempre desceu para fazer, para movimentar. E numa das vezes Ele desceu através do seu Filho Jesus. Ele se fez carne, o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então é esse Jesus que é a centralidade do avivamento. Tudo gira em torno dele, a história gira em torno dele. As escrituras sagradas foram escritas apontando tudo para ele. Nós lemos textos aqui, numa das terças-feiras, que as escrituras dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos, de todos os personagens bíblicos, apontam para ele, profecias e mais profecias. Mas ele também é o centro da formação da igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o centro da história, ele é o centro das escrituras, das escritas da Bíblia, e ele também é a base da igreja, porque a igreja está firmada sobre ele, sobre a sua palavra, e o avivamento, a centralidade é nele. Porque no capítulo 16 de São João ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador para vós, para que esteja convosco para sempre. Esse o mundo não conheceu, porque se o mundo conhecesse, jamais crucificariam o Senhor da glória. E a Bíblia diz que ele foi, subiu aos céus, e depois ele desceu, aparecendo para muitas pessoas após a sua ressurreição, antes de subir oficialmente. E num desses textos aqui ele disse: fiquem aqui em Jerusalém, vai vir um outro, e esse ficará convosco para sempre, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas, ele vos conduzirá em toda a verdade. E lá no capítulo 16 de João, ele diz que quando ele vier, que ele veio, quando ele vier, convencerá o mundo, convencerá do pecado, convencerá da justiça e convencerá do juízo. E ele veio e convenceu o homem do pecado. O homem é salvo quando ele se dobra pelo poder do Espírito Santo, pelo toque do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado.
mas ele convence o homem também da justiça, que Deus é justo e julgará tudo com retidão. E também convence o homem do juízo, que haverá um julgamento na eternidade, no final de todas as coisas, para julgar os homens. Esse Jesus prometeu, fez a sua parte, está conosco ressurreto, mas o seu Espírito Santo está com a igreja. E a Bíblia diz em Colossenses e Filipenses, que há um que ainda resiste até que do meio seja tirado. Resiste os demônios, resiste o pecado, resiste o anticristo, e um dia sairá da terra com a igreja, e então se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, que é uma pessoa investida pela personagem de Satanás. Agora, nessa noite, falando alguns minutinhos, eu falei na origem do avivamento, na centralidade do avivamento, e eu quero falar um pouquinho sobre o promotor do avivamento. O Espírito Santo é o promotor do avivamento. Se Deus é a origem, Jesus é a centralidade, o Espírito Santo é o promotor do avivamento, aquele que promove o avivamento. Por isso eu e você precisamos conhecer a linha de raciocínio das Escrituras, a trajetória da igreja, para podermos entender em que fase nós estamos, como está balizada a nossa fé, e se nós estamos entendendo basicamente aquilo que Deus pede de nós, aquilo que Deus exige de nós e aquilo que Ele tem para nos dar. Glória a Deus! Por que o Espírito Santo é o promotor do avivamento? Porque, em primeiro lugar, Deus é amor. Quando você lê em Romanos 5:5, a Bíblia diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nós foi dado. Então, Ele é o promotor do avivamento em primeiro lugar, porque é Ele que derrama o amor sobre os nossos corações. Um homem sem amor de Deus, um cristão sem amor de Deus, é um cristão sem disciplina, um cristão chucro, cru, duro, difícil. Mas quando o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo, há sensibilidade, há quebrantamento e há propósito na vida. O Espírito Santo é o promotor do avivamento, não só por derramar o Espírito Santo, mas se olhar para Gálatas 5:22, fala dos frutos do Espírito. Ali diz que os frutos do Espírito dá Ele que dá o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o equilíbrio e tal. E contra essas coisas não há lei. E os que aderiram a Cristo já crucificaram a carne nas suas paixões, nas suas concupiscências, e estão livres para servir a Deus de verdade. Então, Ele derrama o amor, mas Ele também é o que dá o fruto do Espírito, o fruto do Espírito que habita e se manifesta em nós. Se olharmos para 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ver a ministração dos dons espirituais. A Bíblia diz que os dons são inúmeros. Há o dom de línguas estranhas, de profecia, de variedade, há o dom de discernir os espíritos, o dom de fé, e outros dons enumerados no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas diz que o Espírito é o mesmo, a ministração do Espírito Santo é a mesma. Por quê? Porque é o Espírito Santo que divide os dons, reparte os dons com cada um de nós, de acordo com a medida da nossa fé, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa espiritualidade. Se Ele é o promotor do avivamento, Ele derrama os frutos do Espírito, Ele derrama os dons do Espírito e Ele derrama o seu amor. Por que derrama tudo isso? Porque o amor sensibiliza-nos para abrir o coração. Os dons, nós somos úteis na igreja para edificar a igreja, fortalecer a igreja, acrescentar na igreja e divulgar o Evangelho com autoridade e com dons sobrenaturais que fogem do conhecimento humano.
Mas o fruto do Espírito Santo é o nosso comportamento depois que somos usados com o dom. Depois que eu profetizar, depois que eu cantar, depois que eu ministrar a palavra, daí os irmãos vão me acompanhar e vão ver o meu comportamento. Então os dons é o que se manifesta para Deus nos usar para edificar a igreja e para o crescimento da igreja. Um prega, um canta, outro ensina, outro louva, cada um faz uma coisa, um evangeliza, faz discipulado e ganhamos as almas, acrescentamos para o reino, para a igreja, o crescimento da igreja. Mas o fruto do Espírito é o nosso comportamento, longanimidade, paz, perseverança e assim por diante, tanta coisa, quebrantamento, perdão. Esses frutos vão se manifestar nos meus passos no dia a dia. Quem faz isso? O Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é. Então o Espírito Santo é o promotor do avivamento. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, é Ele que nos habilita. Romanos capítulo 8, versículo 9, nós somos habilitados pelo Espírito Santo. Vamos ver se achamos aqui Romanos 8 e 9 bem rapidinho, para nós repartir com os irmãos alguns versículos da Bíblia. Diz o texto: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós somos a habitação do Espírito Santo. Está escrito aqui, eu vou ler de novo, porque eu quero que fique no coração dos irmãos, Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós somos a habitação do Espírito Santo. No outro texto Paulo disse: o Espírito Santo habita em vós, vós sois o templo do Espírito Santo, ele habita dentro de vocês. Quando nós olhamos para a Bíblia ainda, em 1 Tessalonicenses 5 e 19, o Paulo está ensinando a valorizar o Espírito Santo. É um dos versículos mais pequenos da Bíblia, é 1 aos Tessalonicenses 5,19, quando o texto diz: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito, não tire o Espírito, não perca o Espírito, não se desvie do Espírito. Paulo volta a dizer depois lá no outro texto: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Preserve a comunhão, preserve a santidade, preserve a obediência com o Espírito Santo. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vamos achar tantas coisas, mas ali em Coríntios, no capítulo 2, versículos 6 a 11, o Espírito Santo conhece todas as coisas. É o conhecimento. Pode anotar aí, capítulo 2, versos 6 a 11, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que o irmão vai ver o que diz o texto. Já vou ler aqui. 2, 6 a 11. Veja o que diz o texto aqui. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas vós não recebeste o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nós é dado gratuitamente por Deus.
falamos a sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria do Espírito Santo, que nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa destruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós aprendemos aqui que o Espírito Santo conhece todas as coisas, todos os mistérios. Eu tenho experiência de orar por pessoas e abrir a mente das pessoas para conhecer, compreender coisas. Orei por uma professora de matemática na cidade de Lages, num dia de graduação na área pedagógica. Ela disse: estou me formando em matemática, mas eu não domino a matemática. E quando segurei nas mãos daquela jovem senhora e orei por ela, ela chorou. E ela chegou em casa, usou seu quadro negro lá na sua casa, onde ela sempre treinava para dar as suas aulas, e num estalo de dedo abriu a sua mente. E eu disse: a sabedoria está com ele, e ele abre a mente da gente e dá a sabedoria. E o apóstolo São Tiago disse: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á dado. Glória a Deus, Deus dá a sabedoria. Aqui no texto nós entendemos que o Espírito Santo, que é o promotor do avivamento, ele abre a nossa mente para nós entender as Escrituras, para entender os mistérios espirituais, para entender a palavra para ministração. Todos os dias eu leio a Bíblia Sagrada e cada dia fica mais fácil de entender, porque vai se tornando uma fonte inesgotável. Conforme você vai lendo a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai abrindo a mente, abrindo o coração e se revelando e ensinando o que aquilo quer dizer, o que aquele texto quer dizer para a ministração, porque a mente do homem tem que ser submetida à mente de Cristo, e vós tendes a mente de Cristo. Você conhece Deus, porque Deus está trabalhando na sua mente. Você pode abrir a mente para a engenharia, pode abrir a mente para qualquer uma matéria, mas pode abrir a mente também para a palavra de Deus. Estava conversando com um moço que estudava engenharia mecânica, outro estudava engenharia civil, muitos cálculos. Eu disse: ore a Deus, dobre os seus joelhos e peça a Deus a sabedoria, porque Ele vai abrir a mente e vai dar o entendimento. Mas para conhecer as coisas de Deus, para conhecer os dons espirituais, para conhecer as manifestações de Deus, precisamos nos agarrar com Ele, que é o promotor do avivamento. O avivamento, às vezes nós interpretamos o contrário daquilo que é, mas o avivamento suscitado por artifícios humanos não é do Espírito Santo. Existem movimentos que não trazem edificação nenhuma, são artifícios dos homens, são cerimônias humanas. Esse não traz edificação nenhuma, porque não transforma, não muda a vida, não liberta a vida das pessoas, porque o avivamento de Deus na vida da pessoa muda o comportamento da pessoa, transforma a vida da pessoa. Glória a Deus. Nós não podemos esperar um fruto imediato de um avivamento, de um congresso, por exemplo. Fizemos um congresso, um grande movimento, pregadores bons, cantores convidados, homens ungidos e consagrados. Ali nós temos um movimento, ali é o movimento. O avivamento vai ser produzido por aquilo que foi plantado naquele dia, porque a partir daquele dia, as pessoas vão guardar a palavra, vão preservar o encontro que tiveram com Deus, e com o passar dos dias, eles vão mostrar para a igreja se realmente receberam o avivamento ou foi simplesmente um movimento, uma alegria passageira que não perdurou. Tem coisas que evaporam no dia seguinte, tem coisas que a pessoa se empolga no dia do avivamento, dessa alegria, mas no outro dia ele volta a praticar as mesmas coisas
e volta a ter o mesmo comportamento. Mas quando o avivamento é verdadeiro pela palavra, que fica cravada na vida da pessoa, a pessoa sai dali incomodado, e ele vai para a oração, e ele vai para os cultos, e ele vai perseverar, e vai tendo encontros e mais encontros, e se transforma numa coluna da igreja, se transforma numa potência na casa do Senhor, porque esse avivamento não se evaporou no dia seguinte, ele perseverou. Os anos vão se passar, e você e eu vamos ser encontrados aqui no templo. Daqui a alguns anos, quando eu já estiver com bastante idade, e os irmãos também, eu acho que eu sou mais velho do que quase todos vocês, com exceção dos 2 ou 3 irmãos aqui, que são os nossos conselheiros, que têm um pouco mais de experiência do que nós. Mas todos nós chegaremos meio junto, mas nós vamos se encontrar nos mesmos cultos, nós vamos se encontrar nas mesmas orações, nós vamos cantar os hinos da harpa, tudo estará funcionando, músicos mais jovens, os mais velhos já no banco com a esposa ou com alguém da família, ou quem sabe cantando no coral da igreja, ou talvez até com o seu instrumento, ainda ali, todos nós, mas vamos se encontrar aqui, porque a vida espiritual que está sendo gerada hoje é para nunca mais sair da igreja, é para nunca mais abandonar o templo de Deus, é para habitar na casa do Senhor todos os dias, enquanto viver na terra. Quando eu não conseguir mais, eu vou pedir para me trazerem. Jesus disse para João, olha, ou falando e Pedro questionou, ele nunca mais vai morrer, ele disse, eu quero. Jesus tinha dito, olha, hoje você vai onde quer, se veste como quer, faz o que você quer, mas vai chegar um dia que outros vão te carregar. Pedro diz, não vai morrer mais o João. Só faltava Jesus determinar para ele não morrer mais. Ele disse, se eu quiser que ele viva eternamente, que te importa a ti? Porque ele sabia que o João, depois de velhinho, mesmo carregado, ele queria ser levado no templo, porque a vida dele era no templo pelo avivamento que ele tinha na sua alma. O avivamento na minha e na sua vida não deixa nós ficar sem culto, sem igreja, sem louvor, sem adoração, sem oração, porque nós queremos esse avivamento. Sabe quem foi que promoveu isso? Foi o Espírito Santo que promoveu. Ele entrou dentro de mim, fez morada, entrou dentro de ti e fez morada. Ele mora, ele habita e ele segura nesse fogo abrasador diário. Glória seja dada o nome do Senhor. A expressão avivamento está muitas vezes ao longo do tempo desgastada por algumas pessoas, porque não foram coisas genuínas. Por isso que a gente toma muito cuidado para balizar as pessoas pela palavra. O avivamento que vem pela palavra, que vem pela nossa perseverança, que vem pelas nossas experiências com Deus, por ficar horas e horas. Ontem eu conversava com um pastor por telefone, que ele estava aconselhando uma pessoa, que eu pedi para ele ir lá aconselhar para mim, porque nós estamos dividindo para poder cuidar dos irmãos, e ele numa palavra ele diz, eu falei para o irmão, que se ele ficar ajoelhado um tempo, ele lava a alma, ele começa a meditar e pensar, e a paz vai entrando dentro dele, a graça de Deus vai entrando dentro dele, e vai perdoando, e vai limpando a alma, e vai limpando a mente. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus trabalhando num avivamento verdadeiro e genuíno, produzido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Agora veja bem, pastor, então eu quero que esse avivamento, que o Espírito Santo promova, se ele é o promotor dentro de mim, esse avivamento. Quando nós lemos capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós temos a resposta. O versículo de número 14, Atos 1 e 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que eles estavam fazendo? Perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Perseveravam.
unanimemente em oração e súplica. Veja o verso 4 ainda. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Espere em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém. Verso 4, estando com eles, determinou-lhes, vejam a determinação, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. E o verso 14 diz: perseveravam. Eu quero aqui deixar esse texto claro para os irmãos, que a descida do Espírito Santo deve ser esperada com paciência, deve ser esperada com perseverança. Espere que Ele vem. Eu orei, mas não senti nada, mas espere que Ele vem. Faz tempo que eu estou aqui orando, não senti nada, mas Ele vem. Espere em Jerusalém até que venha. E o versículo 14 diz que perseveravam. Agora lá no capítulo 2, versículo 1, o irmão já vai ver ali que ele não vai pela nossa agenda. O Espírito Santo não se submete à agenda pastoral, ou do ministério, ou de qualquer um de nós. Veja só, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o que aconteceu? O que estava marcado na agenda? Não, de repente veio. Ele vem de repente. Ele não está submetido à minha agenda. Ele pode vir antes de você chegar no culto, ou quando você está se preparando para ir deitar. Ele pode vir no meio do culto, em qualquer momento, ou quando estiver assando churrasco, domingo, meio-dia, para a família, ou quando estiver fazendo qualquer outro trabalho, ou estando na igreja orando, ou estando sentado na igreja. Eles estavam assentados, esperando, faziam 10 dias. Quantas pessoas que não recebem de Deus a bênção, o avivamento, a manifestação de Deus, por falta de perseverança, por falta de paciência. Eu preciso esperar, eu preciso confiar. Eles acreditaram, diz o texto, acreditaram e foram para o templo. Vamos ver se achamos aqui esse versículo, que eles foram para o templo e ficaram ali com as mulheres. Veja o versículo 12 do capítulo 1 de Atos. Depois que Jesus falou, e aqueles anjos falaram, no versículo 10 e 11 do capítulo 1, verso 12 diz: voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, mais ou menos 1000 metros, e entrando, subiram no cenáculo onde habitavam Pedro e João, Tiago e André. Vocês viram o que eles faziam? Eles habitavam no cenáculo. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Subiram onde habitavam no cenáculo Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Eles voltaram de lá e foram para o templo, entraram lá onde os apóstolos moravam lá. Era de manhã, estavam lá, era de tarde, estavam lá, era de noite, estavam lá. Vamos lá que a congregação está reunida. E entraram, tinha mais umas mulheres, estavam junto, Maria estava lá, e ficaram ali. Oraram ajoelhados, cansaram, sentaram, ficaram orando sentado. Cantaram, talvez eram cultos, conjecturando aqui, porque um culto tem tudo num culto, e estavam ali assentados. E de repente veio um momento que você não imagina. O Espírito Santo vai vir sobre a tua vida, no momento que você não espera, ou se espera, pode nem estar lembrando. Você vai começar a sentir uma alegria, uma vontade de chorar, uma vontade de correr, de pular, uma alegria que não tem presente, não tem coisa linda que te chame mais atenção. Nada vai te chamar a atenção.
nada, dinheiro, posição, nada. Uma alegria que você nunca sentiu, nem no teu casamento, nem no teu namoro, nem quando você conseguiu o teu diploma, a tua formatura, ou o presente que ganhou dos pais de alguém que você ama. É uma alegria fora do normal humano. É uma coisa diferente, uma alegria que... Bom, Jesus disse assim: se você beber desta água, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se transformará dentro dele uma fonte de água viva, que salta para a vida eterna, que salta para a vida eterna. Por isso que muitas vezes você não é compreendido, por isso que muitas vezes você não é compreendido por alguém da tua família, por alguém que não conhece Deus. Todo dia na igreja, no culto de novo, você vai de novo, mas você não aguenta sem ir, porque está fervendo dentro de você alguma coisa. É o Espírito Santo que é o promotor do avivamento, glória a Deus. Ele que promove o avivamento. Estava pensando e anotei aqui para não esquecer, o avivamento no país de Gales. De 1904 a 1905, aconteceu um grande avivamento. Gales é um princípio do Reino Unido. Tinha um jovem chamado Evan Roberts. Esse moço estava cheio do Espírito Santo na igreja. E quando o culto foi se terminando, ele falou com o seu pastor: quando o senhor der o amém do culto, o senhor me permite ficar com um grupinho aqui para nós conversar? E o pastor disse: sim, vou terminar o culto costumeiramente, mas você pode fazer essa reunião com o grupo que o irmão quer para orar no templo. E quando os irmãos saíram, ficaram 17 pessoas. E esse moço, o Evan Robert, ele começou a falar. E quando ele estava falando, ele viu que houve uma resistência muito grande naquele grupo, porque eram 17 pessoas que já tinham participado do culto, estava completo para eles, já estavam indo embora. Mas como quiseram ficar com ele um pouco, ele falou um pouco e orou a primeira vez, e falou mais um pouco e orou a segunda vez, e orou, falou mais um pouco e orou a terceira vez. E ele fazia um inquirimento, chamava os irmãos para a responsabilidade. Quem de vocês se quer se entregar para Jesus de verdade, para me ajudar a orar na igreja? E eles ficavam conjecturando por ali e tal, e ele insistia e orava de novo. Quem de vocês quer aderir à ideia? Deus quer produzir um avivamento na igreja, mas vocês precisam me ajudar. E ele notou que um deles foi se quebrantando, e ele começava a dizer assim: obedeça o que o Espírito Santo está falando. Imediatamente obedeçam o Espírito Santo, faça o que o Espírito Santo está exigindo no teu coração, obedeça o chamado do Espírito Santo para a oração. E ele ia dizendo assim: se você quiser a presença do Espírito Santo, você deve obedecer a sua palavra. Ele dizia: se você quer a presença do Espírito Santo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você quiser a presença do Espírito Santo, você precisa se quebrantar. E eu fui anotando algumas frases que aquele moço disse, e quando ele ia falando isso, mais alguém aderiu à ideia. E já eram em 3, e ele continuou falando, e mais alguém aderiu à ideia. E de repente ele disse: tudo que vocês fizerem, tudo que vocês fizerem para Deus, evangelizando, ganhando almas, orando, que não seja para promoção pessoal de nenhum de vocês, mas que seja para a glória de Deus. Se Jesus curar o doente, glória a Deus. Se Jesus expulsar o demônio, glorifique a Deus. Se você ganhar uma alma, glorifique a Deus. Não queira atribuir esses dotes, esta honra, essa glória para vocês. E ele insistia com os irmãos,
E quando ele viu, dobraram os joelhos 17 com ele. E ele começou a orar a Deus. O país foi invadido pela glória de Deus. O avivamento durou 1 ano. Mas nesse ano, varreu aquela região toda e atravessou o mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, o avivamento que começou no país de Gales. Agora eu vou dizer aos irmãos, o batismo do Espírito Santo é um avivamento que habita na igreja. Esse batismo é o avivamento dentro da igreja. Você fala em línguas estranhas, não é todos os dias, porque você tem esse avivamento. E quando alguém sente a presença do Espírito Santo, outro sente também. E o Espírito Santo vai promovendo as línguas estranhas, as revelações, os sentimentos espirituais. Isso aconteceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo promoveu um avivamento tão grande, porque Pedro estava pregando, e de repente caiu o Espírito Santo sobre eles, uma glória, e começaram a falar em línguas estranhas, que Pedro disse: meu Deus, eu pensei, em outras palavras, eu pensei que era só para os apóstolos, mas agora eu vejo o Espírito Santo caindo sobre os gentios também. Agora eu entendi que para todo mundo esse avivamento. Agora, quando nós olhamos para a história da nossa igreja, a nossa igreja tem uma história de avivamento. No ano de 1905, William Joseph Seymour, esse homem apareceu num lugar, eu anotei aqui o endereço para me não esquecer. Ele chegou em Los Angeles no dia 2 de fevereiro, ou 22 de fevereiro de 1905. E em 1905, em fevereiro, ele começou a pregar por 2 dias, numa congregação, na esquina da Rua Nona, com a Avenida Santa Fé. E começou a falar sobre batismo do Espírito Santo, baseado em Atos dos Apóstolos. Faz 115, 116 anos. Depois passou mais uns dias, no dia 14 de abril do mesmo ano, 1906, ele foi para a Rua Azusa. A Rua Azusa, número 312. E ali ele pregava sobre batismo no Espírito Santo. Vinham africanos, vinham outras raças, vinham o pessoal que trabalhava no serviço braçal das fábricas, e vinham também pessoas da elite, pessoas de todas as camadas sociais, vinham ouvir William Seymour. E ele ficava sentado numa cadeira, quando ele estava cansado, e falava palavras pausadas, calmas, mas muito fortes. E enquanto ele falava com aquelas palavras fortes, claras, e pronunciava a palavra ia entrando no coração das pessoas, e se levantou um grande avivamento em Los Angeles, na Califórnia. Fica a 560 quilômetros de São Francisco, na Califórnia, 210 quilômetros de São Diego, também na Califórnia. Nesse lugar. E a partir desse movimento ali, foi que um dia se encontrou 2 jovens, Daniel Berg e Gunnar Wing. Daniel Berg era 5 anos mais velho do que Gunnar Wing. E eles começaram a participar dos cultos ali. Daniel Berg trabalhava, tinha se mudado para lá, era sueco, os 2, nascidos da Suécia. Tinha se mudado para lá, para trabalhar no serviço secular. E Gunnar Wing já tinha trabalhado no serviço secular, e agora estava ministrando escola dominical e outros seminários por ali. E Deus usou alguém para incentivá-los a ir para a oração. E num dia daqueles, Deus falou através de uma pessoa, confirmando que estava no coração desses homens, o sentimento missionário, que eles iriam para uma cidade chamada Belém, no estado do Pará. Eles acharam no mapa mundi Belém do Pará, embarcaram no navio e vieram para Belém do Pará.
No dia 19 de novembro de 1910, eles desembarcaram em Belém do Pará. 19 de novembro de 1910. O trabalho começou a ser feito dia 8 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 79, hoje é número 161, eu dei uma olhada ali, 161. O avivamento desceu sobre uma mulher chamada Celina de Albuquerque, e foi a primeira brasileira batizada no Espírito Santo no Brasil, a irmã Celina de Albuquerque, na rua Siqueira Mendes, número 79, na sua casa. Depois, ela já foi na casa do irmão André, e foi na casa de outro irmão, e agora eu fui esquecendo dos nomes que eu li, e todos eles foram aderindo à ideia de orar e pedir o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo promovendo. E o Gunnar Ving e o Daniel Berg, trabalhando e pregando. O Gunnar Ving era um homem mais fraco fisicamente, usava o seu tempo mais na leitura da palavra, na ministração da palavra. Era um pregador de praças, pregador de grandes cruzadas. Daniel Berg era um homem que não tinha um ministério de grande eloquência, mas ele era um homem tão forte na sua palavra, tocava bandolim, que ele ia falando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo. Ele era colportor, vendedor de Bíblias, levava as Bíblias da sua pasta na sua mala, chegava numa casa para oferecer o livro sagrado e dizia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Ia lá na outra casa com a Bíblia, as Bíblias daquela mala, e oferecia a Bíblia e dizia para o comprador: se comprasse, não comprasse, ele doava. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Ele durou quase 80 anos, ou quase 70 anos. Gunnar Ving morreu bem novo, 52, 50 e poucos anos. Daniel Berg ficou mais 30 anos. Em 1950, nós tínhamos no Brasil 2.600 pastores, mais ou menos, ligados ao ministério de Gunnar Ving. O ministério de Daniel Berg tinha mais de 50 mil pastores, porque ele fazia o trabalho do discipulado. Seu amigo morreu, era mais fraco, fisicamente morreu antes, mas ele continuou indo casa por casa, orando, pregando a palavra, tocando o seu bandolim, e o Espírito Santo promovendo o avivamento, abrindo congregações nas casas onde não conheciam Jesus, vendo o paralítico andar, passando por perigos. Foi livre de uma serpente no Amazonas, foi livre de várias feras, mas continuou, veio por Santa Catarina, esteve em Itajaí, esteve em Timbó, esteve em Blumenau, esteve em Joinville. Há poucos dias eu recebi a gravação da oração dele e outra gravação do Daniel Berg cantando o hino da harpa cristã. E esse avivamento se espalhou e nós perdemos o controle do número de crentes pentecostais cheios do Espírito Santo espalhado nesse Brasil. Mas deixa eu voltar para Atos só um pouquinho. O avivamento produz alguma coisa tremenda, e uma das coisas que o avivamento produz é a cura. Quando os apóstolos entraram dentro do templo, naquele dia para fazer a oração, tinha um paralítico ali no templo, e esse paralítico estava na porta formosa do templo, e todos os dias ele esperava quem entrava para pedir uma esmola. E quando os homens avivados por Deus entraram ali, e disseram: nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, levanta e anda. E ele levantou, suas pernas se firmaram, e ele entrou para dentro saltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. O avivamento foi tão grande em Samaria, que enquanto Filipe pregava, as multidões vinham para ouvir o Filipe pregar e receber as orações do Filipe. Os enfermos eram curados, demônios eram expulsos, e o evangelho era anunciado. Eu li um versículo da Bíblia, no capítulo 5
versículo 15 e 16 de Atos, que você precisa ler, o que acontecia ali, capítulo 5 de Atos, versículo 15 e 16, depois eu vou orar por você. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando muito na vida do povo de Deus aqui. Veja o que diz aqui, capítulo 5 de Atos, 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Mas se você ler no outro texto, vai encontrar dizendo que levavam os lenços e os aventais de Paulo e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados.